Bom, pessoal, nós vamos dar início hoje a uma série de estudos no livro de Apocalipse. Quando nós falamos do estudo de Apocalipse, qual é o ponto de partida para qualquer estudo acerca desse último livro do Novo Testamento? O ponto de partida é nós trabalharmos as linhas de interpretações que existem desse livro. Eu vou fazer aqui para você algumas perguntas para que você possa pensar junto comigo. Você já percebeu que existem visões, que existem entendimentos diferentes e, às vezes, até mesmo contraditórios do livro de Apocalipse? Por que existem tantas interpretações diferentes desse livro? Por que autores diferentes chegam a conclusões diferentes no entendimento de um mesmo livro da Bíblia? Não sei se você já parou para verificar isso. Bom, para nós entendermos o que acontece, ao longo da história, desenvolveram métodos, pode ser chamada também de escolas ou linhas de interpretações diferentes. De forma geral, nós temos 4 escolas ou métodos que se destacam. Quando se estuda o Apocalipse, nós temos que pensar se o autor escreveu no método preterista, se ele usou o método historicista, se ele usou o método simbólico ou idealista, ou se ele usou o método futurista. Por que é importante entender isso? Porque o método de interpretação que o autor, que o intérprete, ele assume ou usa, esse método ele vai influenciar diretamente no seu entendimento do texto bíblico. Então, a interpretação dos textos, ela é moldada, podemos dizer até que ela é determinada pelo método de interpretação que o autor, comentarista bíblico ou intérprete, ele aplica no estudo do Apocalipse. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer aqui a apresentação. Nós temos o método utilizado no Brasil ainda muito pouco, mas já tem algo, que é o chamado método preterista. Os defensores do método preterista, o que é que eles defendem? O que é que eles propõem para o livro de Apocalipse? O próprio nome já diz, preterista tem a ver com o passado. Então, eles defendem que todos os eventos descritos no Apocalipse são eventos históricos que já tiveram um cumprimento pleno no passado. Na visão preterista, os eventos do Apocalipse estão relacionados com os dias do autor, no caso aqui para nós, o apóstolo João, ou estão relacionados com os dias dos seus destinatários originais. Quando nós falamos de Apocalipse, destinatários originais, nós estamos falando dos cristãos do primeiro século que moravam na Ásia Menor. Então veja, na visão preterista, as profecias do Apocalipse, elas, quando foram ministradas e reveladas no período de João, elas ainda estavam no futuro. Porém, para os preteristas, todas as profecias do Apocalipse hoje se encontram no passado. Nós costumamos dizer o seguinte: quanto mais o tempo passa, mais próximos nós estamos dos eventos do Apocalipse. Isso é o que nós costumamos dizer. O que os preteristas dizem? Eles dizem que quanto mais o tempo passa, mais distantes nós estamos dos eventos do Apocalipse. Por que mais distantes? Porque para eles, o que Apocalipse revela e descreve ficou para o passado. Um dos principais defensores e proponentes desse método preterista chama-se Kenneth Gentry Jr. Ele defende o seguinte, que o foco de atenção principal do Apocalipse é que Deus julgará os judeus do século I, pelo fato dos judeus terem rejeitado o Messias. Então, esse preterista principal e importante,
ele faz essa defesa, mas ele diz, olha, não se limita apenas ao julgamento de Deus sobre os judeus, mas revela o julgamento de Deus sobre o Império Babilônico, ou o colapso do Império Romano, que se deu no ano 476 depois de Cristo. Então, essa é basicamente a visão dos preteristas. E aí surge aquela questão, mas quando é que esse método foi proposto e por quê? Há um estudioso por nome Martin Lloyd Jones, que ele diz que esse método preterista foi proposto pela primeira vez em 1614 por um sacerdote jesuíta chamado Alcazar. Ora, por que um sacerdote jesuíta faria a proposta de uma leitura do Apocalipse como tendo sido algo ficado para o passado? A razão é a seguinte: 1614, nós estamos aí no século XVI, século XVII. Então, o que está acontecendo? Os líderes da Reforma Protestante, na época, haviam identificado o papado romano como o anticristo e como a segunda besta do Apocalipse. Então, esse sacerdote jesuíta propõe esse método preterista como uma solução conveniente. Qual era a lógica da argumentação? Era que, se tudo o que está escrito em Apocalipse diz respeito aos 3 primeiros séculos da era cristã, então isso quer dizer que a besta do Apocalipse não tem nenhuma relação com o papado, com a Roma papal. Então, o que ele concluiu é que, já que está para o passado, Apocalipse, a sua mensagem, nada tem a ver com a Igreja Católica, nem com o papado. Ok? Então veja, para Guthrie Jr., que é o principal defensor do preterismo, a chave para a interpretação do Apocalipse, ele diz, olha, está na sua introdução e está na sua conclusão. Por quê? Na introdução, João disse que a revelação que ele recebeu era de coisas que em breve deveriam acontecer. E lá no final de Apocalipse, no capítulo 22, verso 20, novamente aparece a expressão em breve. Então o preterista vai dizer, ora, se era em breve, isso indica uma proximidade temporal. Isso implica dizer que os primeiros leitores do Apocalipse da época, eles deveriam esperar as profecias acontecer no tempo de vida deles. De forma bem resumida, o método preterista vai dizer o seguinte: todos os eventos do Apocalipse se cumpriram no ano 70, com a destruição de Jerusalém pelo general Tito e com a destruição do templo, e, no máximo, engloba o que aconteceu no século V, final do século V, que foi a queda ou o colapso de todo o Império Romano. Então, em suma, essa é a ideia preterista. Se você pegar um livro como esse aqui, as interpretações do Apocalipse, 4 pontos de vista, um deles vai ser exatamente o Kenneth Guthrie Jr., que ele é um preterista. Ele apresenta aqui um resumo dessa visão preterista do livro de Apocalipse. O preterismo, nós podemos dizer que ele está dividido em 2. Você vai ter o preterista, que é chamado de radical, que é chamado de o preterista completo. O que o preterista radical defende? Ele diz, olha, todos os acontecimentos escatológicos do Apocalipse já aconteceram. Então, eles até defendem que a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja e o julgamento, para o preterista radical, essas coisas já aconteceram. Mas você tem o que é chamado de preterista moderado, aquele preterista que é parcial. Então, o que é que ele vai dizer? Olha, tudo que está em Apocalipse já aconteceu, exceto a segunda vinda, a ressurreição, o arrebatamento e o julgamento final.
isso ainda são coisas que irão acontecer no futuro. Quanto ao demais, tudo já aconteceu no ano 70 e no final do quinto século, com o colapso do Império Romano. Então, essa é a visão ou a linha de pensamento preterista, uma visão que interpreta o Apocalipse nessa perspectiva. Mas aí a gente pode pensar o seguinte: qual é a fraqueza desse método que poderia nos levar a dizer, olha, não dá para aceitar o método preterista por essa razão? Qual é a fraqueza desse método? A fraqueza principal do método preterista é que o Apocalipse se torna para os cristãos dos nossos dias um livro meramente com informações históricas. Se aceitarmos o método preterista como o método correto de interpretação, isso implica dizer que a utilidade de Apocalipse para os cristãos de hoje é apenas informar como Deus consolou e encorajou a igreja através de uma revelação dada a João na ilha de Pátimos. Porém, que igreja? A igreja do primeiro século. Em outras palavras, a fraqueza do método preterista é que ele minimiza indevidamente o cumprimento futuro mais remoto da profecia bíblica. Ok? Muito bem. Eu falei que ao longo da história surgiram 4 métodos. Então, esse é o primeiro. O segundo método de interpretação utilizado para fazer a abordagem do Apocalipse é chamado de método historicista. Ok? O Apocalipse, na visão dos historicistas, é uma profecia simbólica de todo o período da história da igreja, desde a sua fundação, lá no dia de Pentecostes, até a segunda vinda de Cristo e a sua consumação. Basicamente, o que é que um intérprete historicista faz? Ele simplesmente busca relacionar os eventos preditos no Apocalipse com acontecimentos específicos ocorridos na história da igreja e também na história secular ocidental. Por exemplo, na visão dos preteristas, os 7 selos, as 7 trombetas, as taças e as demais predições do livro revelam eventos específicos relacionados a nações, a personagens que supostamente podem ser identificados no decurso de toda a história, mas observe, da Europa Ocidental. Por exemplo, os nossos queridos reformadores, homens que Deus usou no século XVI de uma forma muito especial, Martinho Lutero e Calvino. Usando ou pensando o Apocalipse nessa visão historicista, eles identificaram que a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, eles correlacionaram com o papado em seus aspectos político e religioso. De maneira que é daí que surge esse conceito de que o Papa é a besta, que a Igreja Católica é a Babilônia e tal. Então surge dessa visão dos reformadores que simplesmente identificaram a besta e o falso profeta com o sistema papal romano nos seus aspectos políticos e religiosos. Eu vou apresentar para vocês o que eu vou chamar de método historicista levado ao extremo. Onde é que está isso? Você tem esse livro. É um livro adventista, onde está aqui Apocalipse, como viver sem medo do futuro, Alejandro Bouillon. E você tem esse outro aqui, Apocalipse verso por verso. Esses 2 autores, eles são autores adventistas do 7º dia. Vejam os absurdos que eles conseguiram identificar em Apocalipse. Por exemplo, na visão historicista desses autores adventistas, o selo do Deus vivo é a guarda do sábado. A marca da besta é a guarda do domingo.
Eles entendem que as 4 primeiras trombetas, lá de Apocalipse 8, diz respeito ao colapso da Roma ocidental. A 5ª e a 6ª trombetas, eles dizem, olha, diz respeito à derrota da Roma oriental, ao avanço do islamismo e à perseguição a cristãos e judeus. Veja onde eles vão chegar. Eles dizem, olha, a 7ª trombeta é o colapso de todos os governos humanos. E pasmem, o poço do abismo em Apocalipse 9:1, eles dizem, é o deserto da Arábia. Os gafanhotos de Apocalipse 9, verso 2 e 3, eles dizem que é uma alusão às tribos muçulmanas, uma descrição dos sarracenos e dos turcos. As 2 testemunhas de Apocalipse 11, eles dizem que elas fazem referência ao Antigo e ao Novo Testamento. Então, nessa visão historicista adventista, a besta que sobe do abismo é a França. Que França? A França ateia do século XVIII, que queimou Bíblias nas ruas de Paris. E ainda dando prosseguimento ao seu método historicista extremado, esses autores adventistas, eles vão dizer que a ressurreição das 2 testemunhas em Apocalipse diz respeito à organização da Sociedade Bíblica Britânica em 1804 e à organização da Sociedade Bíblica Americana em 1816. Eles dizem que foi aí que aconteceu a ressurreição das 2 testemunhas. Eles identificam o dragão vermelho, que claramente é Satanás, mas eles identificam como sendo a Roma pagã. E dizem que a besta leopardo, de Apocalipse 13, é a Roma papal. E aí eles chegam ao cúmulo de dizerem que a besta de 2 chifres, como de cordeiro, diz respeito a um país de origem protestante que surgiu na América e que aos poucos abandonou os valores e os princípios das Escrituras. Ou seja, nesse método historicista extremado, os autores adventistas entendem que a besta de 2 chifres como de cordeiro e que fala como dragão se refere aos Estados Unidos da América. Olha, gente, qual é a fraqueza desse método chamado historicista? A fraqueza desse método é que ele exige que a interpretação do Apocalipse passe por uma revisão contínua. Como assim? Na visão historicista, os intérpretes de cada geração, eles são forçados a retrabalhar a interpretação de Apocalipse. Queridos, não há consenso entre os intérpretes historicistas. Martyn Lloyd-Jones, um dos grandes homens da história, ele disse que há quase uma interminável diversidade de opinião sobre o que os símbolos significam. E a outra fraqueza desse método é que o seu foco, ou o foco de Apocalipse, está restrito à história ocidental. E isso faz o quê? Desconsidera o contexto histórico das igrejas do século I. Ou seja, é como se Deus deu para João e para as igrejas do século I uma revelação que não tinha nada a ver com eles, mas que tinha tudo a ver com a Europa ocidental de séculos e séculos depois. Essa é uma fraqueza enorme. Eu costumo dizer que o método historicista, ele tem um poder autodestrutivo. Qual é o poder autodestrutivo do método historicista? É porque a cada geração é necessário refazer a interpretação do Apocalipse. Porém, além do método preterista e além do método historicista, nós temos um terceiro método de interpretação que tem sido usado ao longo da história na abordagem do livro de Apocalipse, que é o método futurista. Talvez, talvez aqui praticamente com 100% de acerto, esse é o método mais popularmente conhecido. Ou seja, a grande maioria dos evangélicos, dos protestantes,
realmente olham para Apocalipse como um livro puramente futurista. Qual é a perspectiva futurista? Qual é a abordagem feita pelos futuristas? Os futuristas entendem que a maior parte do Apocalipse é uma profecia de acontecimentos futuros. Eles chamam a atenção para o seguinte fato: eles dizem que a literatura predominante em Apocalipse é uma literatura profética e não uma literatura apocalíptica. Na visão futurista, a chave para a interpretação do Apocalipse está no capítulo 1, no verso 19, onde Jesus diz o seguinte para João: escreve as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, para um futurista, Apocalipse 1,19 oferece a chave para a interpretação e indica, na visão deles, a divisão natural do livro. Por exemplo, escreve o quê? As coisas que viste. As coisas que viste é uma visão, é uma referência à visão do Cristo glorificado em Apocalipse 1, do verso 9 ao 20. Mas Jesus prossegue dizendo para João: não só as coisas que viste, mas escreve as coisas que são. Ou seja, uma referência na visão preterista, na visão futurista de Apocalipse 2 e 3. E aí, Jesus prossegue: escreve as coisas que hão de acontecer. Na visão preterista, ou futurista, do capítulo 4 até o 22, é que nós temos as coisas que hão de acontecer. Muito bem. Mas aí surge aquela mesma pergunta: por quê? E quando? Por quem? E para quê? Com que propósito foi feita a proposta desse método futurista na maneira de abordar o Apocalipse? Segundo Martyn Lloyd-Jones, também esse método foi proposto aproximadamente em 1603 por um outro sacerdote jesuíta chamado F. Ribeira. Qual era o propósito desse sacerdote jesuíta? Qual era o objetivo dele quando ele propôs esse método? A ideia era a mesma, era desviar o foco do livro, o enfoque do livro, do papado e da Igreja Católica Romana. Lembram? Reformadores identificaram a besta e a Babilônia com o papado e com a Igreja Católica. Então, o que esse sacerdote jesuíta disse? Olha, gente, não, Apocalipse nada tem a ver com o papado. Por quê? Porque os eventos descritos referem-se apenas aos últimos 3 anos e meio antes da volta do Senhor. Com isso, ele estava tirando totalmente essa responsabilidade de Roma e do papado serem identificados como o anticristo, como a besta ou como a Babilônia. Ok? Dentro do método futurista, nós temos 2 vertentes. Uma vertente do método é chamado de futurista extrema, ou futurista dispensacionalista. Guarda essa palavrinha, futurista dispensacionalista. Nessa visão futurista, todos os eventos descritos a partir do capítulo 4 terão um cumprimento no futuro. Então, o que é que o futurista dispensacionalista diz? Ele diz, olha, do capítulo 4 em diante, do capítulo 4 até o 22, tudo em Apocalipse se refere ao futuro. A coluna central, vamos dizer assim, o alicerce dessa hermenêutica dispensacionalista é a distinção que eles fazem entre Israel e igreja. Eles entendem que Israel e igreja são 2 povos distintos e Deus tem 2 planos distintos para esses 2 povos. Na visão deles, as 7 cartas, capítulo 2 e 3, revelam 7 épocas sucessivas da história da igreja, começando da igreja primitiva, indo até a igreja apóstata representada por Laodiceia.
Eles entendem também que João 4:2, ou que Apocalipse 4:2, que fala do arrebatamento de João, eles dizem que o arrebatamento de João é um símbolo do arrebatamento da igreja, a ponto de que, na visão futurista dispensacionalista, do capítulo 4 em diante, a igreja não estará presente no livro de Apocalipse. Outra característica é que eles entendem que os selos, as trombetas, as taças, dizem respeito ao período da grande tribulação, que Deus tratará, segundo eles, estritamente com a nação de Israel e que não tem a ver com a igreja. Eles entendem também que o povo de Deus selado para não ser atingido pelos juízos divinos não diz respeito à igreja, mas diz respeito puramente a Israel. Então, na visão futurista dispensacionalista, Israel é que será o alvo da perseguição por parte do anticristo, retornará para a sua terra, retornará para Jerusalém, reconstruirá um templo e durante a grande tribulação será perseguido pelo anticristo. Essa hoje é a interpretação mais popular e que foi amplamente difundida pela Bíblia de Scofield. Bom, dentro dessa visão futurista dispensacionalista, o principal hoje é um professor do Seminário Teológico de Dallas, chamado Charles Ryrie. Pena que não tem em português, tem em espanhol o comentário bíblico dele, Apocalipse. Mas nós temos em português alguns representantes dessa linha de interpretação. Por exemplo, esse aqui, Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer, do Stanley Orton, da editora CPAD. É um livro que aborda exatamente o Apocalipse nessa perspectiva futurista dispensacionalista. Tem também, publicado pela editora Thomas Nelson, aqui o Guia Fácil para Entender Apocalipse. Não é tão fácil, mas ele coloca como um guia fácil. Tudo sobre o livro bíblico das revelações, reunido e organizado de maneira simples e acessível. Esse livro aqui, ele trabalha a visão de Apocalipse na perspectiva futurista dispensacionalista, ok? Mas eu disse para vocês que dentro da escola ou do método futurista existem duas vertentes. A primeira vertente é essa que eu te falei, é o chamada vertente futurista extrema ou dispensacionalista, mas existe a vertente chamada futurista moderada, que é exatamente os autores que fazem uma abordagem futurista do Apocalipse, porém não na perspectiva dispensacionalista, tá certo? Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês esses autores. Mas qual é a diferença? Vamos lá. Para o futurista moderado ou não dispensacionalista, a maior parte do livro de Apocalipse também diz respeito ao futuro. Mas qual é a diferença? É que o futurista dispensacionalista diz que o futuro em Apocalipse começa no capítulo 4. Para o futurista moderado, o futuro em Apocalipse é a partir do capítulo 7. Que os selos, nessa visão, não fazem parte da grande tribulação, mas os selos são preliminares e preparatórios para a grande tribulação, o que é chamado por Jesus de princípio das dores. Bom, um futurista moderado, ele não entende as 7 cartas como uma revelação profética da história da igreja. As 7 cartas ou as 7 igrejas eram de fato igrejas históricas, elas eram representativas, mas não estão ali como uma revelação profética da história da igreja. Eles não identificam o arrebatamento de João como símbolo do arrebatamento da igreja. Enquanto o dispensacionalista vai dizer que o arrebatamento de João representa o arrebatamento da igreja, o futurista moderado, ele vai dizer não, o arrebatamento de João no capítulo 4 é o arrebatamento de João apenas, e não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. E o futurista moderado entende que o povo de Deus que sofrerá a perseguição do anticristo não é a nação de Israel, mas é a igreja. Quais são
os autores hoje no Brasil que trabalham com essa perspectiva na sua interpretação do livro de Apocalipse. Eu quero apresentar para vocês aqui esse livro, Apocalipse, Introdução e Comentário. Ele é o último livro de uma coleção da série Cultura Bíblica, da Edições Vida Nova, do George Ladd. Esse autor aqui, ele entende o Apocalipse como sendo o futuro, porém numa perspectiva moderada, não dispensacionalista. Talvez o mais extenso e completo comentário bíblico que nós temos nessa perspectiva futurista, não dispensacionalista, é o comentário exegético de Apocalipse de Grant Osborne, também da Edições Vida Nova. Esse talvez seja o mais completo que nós tenhamos hoje em português nessa perspectiva. Tem um outro autor que infelizmente não tem esse comentário dele em português, mas é comentário a livro de Apocalipse, que é o Robert Moles. Esse também trabalha com a perspectiva futurista, não dispensacionalista. Tá certo? Muito bem, mas eu não poderia deixar de dizer para vocês que esse método ele também tem suas fraquezas. Qual é a fraqueza, ou quais são as fraquezas do método futurista? É que o método futurista, ele destitui o Apocalipse, muitas vezes, do seu valor prático e do seu propósito pastoral para os cristãos do primeiro século. Martyn Lloyd-Jones, ele vai dizer que o método futurista parece usurpar o livro, ou usurpar do livro de Apocalipse, o seu principal valor para os santos da própria época de João. Pela visão futurista mais extremada, Apocalipse serviu apenas para informar a igreja do primeiro século acerca de determinadas personagens e eventos futuros. Então, nada para aquele período. Então, o método futurista tem a fraqueza de transformar o Apocalipse em um livro selado, inacessível para muitas gerações. E agora nós chegamos ao nosso quarto e último método de interpretação que tem sido usado aí ao longo da história. Nós falamos do método preterista, historicista, futurista. O quarto método, ele é chamado de método idealista. Outros autores chamam de simbólico, certo? Qual é a perspectiva, como é que um idealista faz a abordagem do Apocalipse? O intérprete idealista, ele diz o seguinte, que Apocalipse não descreve nenhum tipo de evento que já aconteceu no passado, como também nenhum tipo de evento que ainda acontecerá na história futura. Essa é a visão idealista. A visão idealista diz o seguinte, que o livro de Apocalipse é uma descrição simbólica do conflito entre Deus e Satanás em todas as épocas da era da igreja. E esse conflito cósmico entre Deus e Satanás, ele se mostra na história no conflito entre a igreja e o mundo. Então preste atenção na essência do método idealista. Para os idealistas, Apocalipse é visto como um livro que revela princípios, ok? Revela princípios que se aplicam aos cristãos de todas as gerações. Martyn Lloyd-Jones, que é um idealista, um simbólico, ele diz que o livro de Apocalipse é um relato dos princípios que governam a vida e a história da igreja entre os dois adventos. E aí ele acrescenta, não tanto uma descrição de coisas particulares que se têm concretizado ou se concretizarão. Ou seja, não tem a ver com coisas que aconteceram na história ou que ainda vão acontecer, mas tem a ver com princípios e verdades eternas que são aplicáveis para a igreja em todas as épocas. Talvez um dos principais, se não o principal ou mais conhecido no Brasil, idealista, é o autor chamado William Hendrickson. Daqui a pouco eu vou apresentar o livro dele. Ele diz que os selos, trombetas,
taças de ira e símbolos semelhantes, referem-se não a eventos específicos, não a acontecimentos singulares, não a detalhes históricos, mas ele diz essas coisas aí se referem a princípios de conduta e de governo moral divino. Então, a chave para a interpretação do Apocalipse na visão idealista é Apocalipse 1:1, onde tem lá revelação de Jesus Cristo, ali há a palavra Apocalipse. Então, os idealistas ressaltam o seguinte, eles dizem, olha, nós estamos diante de um estilo literário específico, e o estilo literário predominante em Apocalipse é a chamada literatura apocalíptica. Então, eles reconhecem que o livro de Apocalipse contém uma mistura de gêneros. Realmente, Apocalipse tem o gênero epistolar, ou seja, Apocalipse tem características de epístola, o gênero chamado profético, porque Apocalipse claramente é descrito como uma profecia, e o gênero apocalíptico. Mas o que é que os idealistas ressaltam? Eles dizem, olha, desses três gêneros, o gênero predominante é o gênero apocalíptico. Muito bem. Quais são as fraquezas desse método? As fraquezas desse método é a desconsideração para com a natureza de algumas profecias. Por exemplo, Apocalipse claramente no capítulo 19 vai falar da segunda vinda de Cristo e vai falar das bodas do Cordeiro. Isso é futuro. Apocalipse 15:1 vai falar da consumação da ira de Deus e Apocalipse 20 vai falar da ressurreição dos mortos. Isso é futuro. Apocalipse 20 vai falar da derrota final de Satanás e vai se referir ao julgamento final. Isso é futuro. Então, a visão idealista muitas vezes minimiza essa questão quando faz a abordagem do livro. Outra fraqueza é que o método idealista ele não explica adequadamente a natureza histórica do Apocalipse. Porque, por exemplo, quando os cristãos do primeiro século, eles ouviram em primeira mão a mensagem de Apocalipse, com certeza eles fizeram associações dessas visões e revelações com personagens e com situações da história da sua época. Por exemplo, quando eles ouviram e viram a descrição da besta que sobe do mar, que era um poder político, claramente no primeiro século eles fizeram uma ligação com o imperador romano. Ora, quando eles veem acerca da besta que sobe da terra, que promove a adoração da primeira, claramente eles fizeram uma associação com uma classe sacerdotal que existia na província e que promovia o culto ao imperador. E lá em Apocalipse 17 e 18, quando fala da grande Babilônia, quando fala da cidade, vai dizer que ela é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. Ou seja, para quem vivia no primeiro século, era uma referência clara à Roma imperial. Então, gente, esses são os métodos. E eu quero fechar aqui mostrando para vocês, em português, o que é que nós temos que aborda o Apocalipse nessa perspectiva idealista. Muito bem. Esse livro aqui, Mais que Vencedores, William Hendrickson, editora Cultura Cristã, é o livro talvez um dos principais, um dos mais conhecidos em português, que aborda o Apocalipse nessa perspectiva idealista simbólica. Um outro, também da Cultura Cristã, da mesma editora, Comentário do Novo Testamento, o Apocalipse, o Simon Kistemaker, também aborda o Apocalipse nessa perspectiva, e talvez o mais recente, lançado pela Cultura Cristã, Brado de Vitória, do autor Greg Beale, também trabalha nessa perspectiva idealista. Então, eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você, talvez nós tenhamos aqui, pelo menos parte, ou melhor dizendo, grande parte da explicação, porque existem abordagens, interpretações e conclusões bem diferentes nas interpretações do livro de Apocalipse. Porque a interpretação que o autor vai dar ao livro sagrado
tem a ver com qual escola de interpretação, qual método de interpretação o autor vai usar para fazer a abordagem. Mas eu quero concluir esse vídeo dizendo para você o seguinte: nenhum desses métodos, por si só, nenhum deles pode reclamar para si o que eu vou chamar aqui de um monopólio hermenêutico. Ou nenhum desses métodos pode reclamar para si o direito exclusivo sobre a interpretação correta e adequada do livro de Apocalipse. Porque uma interpretação satisfatória requer elementos tomados de mais de um dos principais métodos. Por exemplo, George Led, Leon Morris, Osborne, Robert Mose, Juan Stem, todos esses autores, eles propõem que uma interpretação adequada do Apocalipse deve incluir elementos do método preterista e elementos do método futurista. Por quê? Porque preterista, porque Apocalipse teve uma mensagem para os cristãos que viveram no século I, mas também futurista, porque Apocalipse aborda eventos que se encontram no futuro. Porque, veja, se o Apocalipse ele traz verdades, princípios que são aplicáveis para a igreja hoje e ao longo dos séculos, obviamente que ele também revela aspectos do método idealista. Então, fechando a questão, não há em nenhum desses métodos algo que nós possamos dizer, esse é o método e a ele pertence o monopólio hermenêutico ou o direito exclusivo sobre a interpretação do livro. Não há. Então, fica aqui para você esse nosso primeiro vídeo sobre as linhas de interpretações do Apocalipse.